Olá, começa agora mais um programa Silvana Rezende. É um prazer estar aqui podendo falar com você. E você sabe, né? O que eu mais gosto é da sua companhia. Por isso que a gente traz aqui ao nosso programa pessoas que têm história para contar. Pessoas que podem fazer com que a nossa vida possa melhorar, com que a gente possa aprender um pouco mais para viver melhor. Nós falamos aqui de empreendedorismo, nós falamos de pessoas que passaram por dificuldades e que deram a volta por cima e que por isso podem nos ajudar o nosso dia a dia a ser melhor. E nós estamos hoje com um empresário de sucesso, sim, do Brasil e que já ganhou, inclusive, prêmio como sendo o empresário que mais exportou na cidade de São Paulo, que é o senhor Mário Hirata. Como vai? Tudo bem, tudo bom. Seja muito bem-vindo ao nosso Muito programa. Obrigado. O senhor que hoje mora em São Paulo, Sim. Não é isso? Sim. E hoje virou, na verdade, um empresário do mundo, não é? Porque a sua empresa exporta hoje para quantos países? Nós exportamos para o Japão, exportamos para a Indonésia, nós já exportamos para a França e agora estamos abrindo nosso escritório nos Estados Unidos, na cidade de Orlando. Que legal. Agora, exportar para o Japão é um desafio, né? Tudo bem que o senhor é descendente de japoneses, né? Mas é um desafio, porque o Japão está sempre na nossa frente, né? Sim. O desafio foi muito grande, porque a nossa tecnologia, nós importamos do Japão. Né? O que nós fizemos? Essa tecnologia que nós importamos do Japão, nós aperfeiçoamos no Brasil, reinventamos a tecnologia e nós hoje estamos exportando para o Japão. Vocês fizeram justamente, o senhor, como bom japonês, fez exatamente o que o japonês faz, né? Sim. Porque muitas vezes o americano cria alguma coisa, o japonês aperfeiçoa aquilo Sim. e coloca no mercado, né? Nós vendemos com valor agregado para o Japão. Que tecnologia que é? Então, essa tecnologia é uma tecnologia de uma biocerâmica, é um composto cerâmico, que esse composto cerâmico, ele irradia o infravermelho. Então, o infravermelho, né, ele está presente em todo lugar, principalmente no nosso corpo, nós irradiamos infravermelho. Só que esse composto cerâmico, ele faz um efeito espelho. Então, ele absorve o infravermelho do nosso corpo e manda de volta para o nosso corpo. Então, o que nós desenvolvemos? Né? Essa é uma cerâmica especial e a gente incorpora no tecido. Né? Então, a gente gruda no tecido essa cerâmica de uma forma que nunca sai. E aí a pessoa veste a roupa. Então, o princípio ativo, né, o composto ativo, é essa cerâmica que está irradiando infravermelho numa frequência de onda que ele ativa a circulação sanguínea, fazendo a produção do óxido nítrico, que é pequeno vasodilatador. Então, isso faz, por exemplo, redução de dores, né? Sem tomar medicamento. Que fantástico. Né? Porque a circulação, então uma pessoa tem uma dor porque tem algo inflamado. Exatamente, sim. Havendo a circulação sanguínea, pode Sim. diminuir essa inflamação. Diminuir essa inflamação. E com isso diminui a dor. E diminui a dor. Né? Então, principalmente dor crônica. Né, que era dor que há mais de 3 meses continua a dor. Né? Então, essa dor é que nós temos mais força de redução de dores, dor muscular, por exemplo. Né? E é uma roupa comum, como outra qualquer? A gente que, nós leigos no caso, a gente Sim. pega nessa roupa e não vê diferença? Não vê diferença. É como se fosse, imagina uma camiseta comum, né? Ou uma meia, uma camiseta, um shorts, né? É como se fosse aquele tecido que estica, né? Que o pessoal fala lycra, né? Aquele modelo de tecido, tá? Então, esse tecido, só que o que nós fizemos? Nós desenvolvemos e mostramos a eficácia do produto e hoje nós temos registro no Ministério da Saúde, tem registro Anvisa. Depois de feito o registro do tecido, nós fizemos o registro de cada produto. Por exemplo, o que nós queremos reduzir? Né? Então, queremos reduzir dor. Então, para você partir de uma pesquisa até poder comercializar, demora 7 anos no Brasil. Né? Cada produto é mais demora... fácil patentear fora do que aqui também, não é? Mas demora 7 anos. Por quê? Primeiro precisa fazer a prova de eficácia, né? Medir isso por estatístico e depois registro Anvisa, depois de publicado no Diário Oficial, né? É que nós podemos comercializar. Vocês passaram por tudo isso? Nós passamos por tudo isso. Então, ou seja, este material realmente foi comprovado? Sim, foi comprovado. E agora uma coisa boa também é que, de tanto que nós pesquisamos, né, nós entramos agora com uma patente especial e nós conseguimos agora, recentemente, patente em 24 países da Europa, inclusive no Japão, dessa tecnologia brasileira.
né? Parabéns, parabéns. Agora, são só as pessoas da sua empresa ou o senhor recorreu a alguma universidade, a técnicos estudiosos para isso? Então é o seguinte, como nós fomos desenvolvendo conhecimento, nós fizemos parceria com uma universidade, por exemplo, a Universidade de São Paulo, através do IPEM, Instituto de Energia Nuclear, através do IPT, né, do Tecnologia, e Unicamp, fizemos também no setor de neuro, e aqui no Escola Paulista de Medicina, né, que é Unifesp, e abrimos o braço também no Japão, né, que é Chubu University, que é onde tem maior pesquisa em biomateriais, e agora nós estamos começando na Universidade de Nagoya também, em pesquisa clínica. Então, esse é o braço. E as nossas pesquisas mesmo, a gente faz nos hospitais, nós fazemos nos hospitais, né? Então, vocês desenvolvem, no caso, junto às universidades, esses produtos. Sim. Isso, a ideia, no caso, isso vai para a fábrica, é feito e depois é testado nos hospitais. E vocês estão conseguindo obter resultados positivos. Todos os resultados até hoje foi positivo, né? Então o que a gente faz, né? Primeiro a gente vai escolher aquele tipo de patologia, né, que a gente acha que vai dar mais efeito, né? Principalmente dor crônica. O que mais tem dado efeito? Nós vamos aqui agora mostrar algumas imagens também desses produtos, né? Enquanto o senhor explica para as pessoas verem, mas conta para a gente o que dá mais efeito hoje no caso desse material. Olha, acontece o seguinte, né? Conforme nossa idade vai avançando, né, o nosso metabolismo vai diminuindo, né? Então, quando nós temos o melhor metabolismo, quando nós somos bebê, né? O bebezinho... Tudo muito rápido, tudo né? muito rápido, cresce muito rápido, sente calor, enquanto o idoso está sentindo frio, né? E a quantidade de água no corpo também influencia, né? Então, o bebê tem quase 80% de água no corpo e o idoso tem 50%, né? Por isso que se fala que os idosos têm que beber muita água também, Isso, né? Porque ele vai diminuindo a sede também. Então, ele toma menos água porque não sente sede, né? Então, tem que tomar água sem sentir sede, o idoso. Então, o que acontece? O nosso corpo praticamente é quase tudo água. E a água tem molécula. E a molécula, ele se agrupa. Então, esse é o processo, né? Então, o que acontece? Quando a gente encosta o tecido como o da Invel, né, esse agrupamento de água, ele separa a água, ele deixa mais fluido a água, porque a água também pode ser mais fluido ou menos fluido, né? A gente mede isso na condutividade elétrica da água. Então, quando a água é mais leve, ele tem mais condutividade elétrica. Equilibra as moléculas, no caso, as moléculas, a quantidade. Então ele tem mais penetração elétrica dentro da água. Então, o nosso corpo também tem eletricidade, também, né? Então, e a água, é importante ele ter sua penetração na área celular também, precisa de água. Então, nós precisamos de água para viver, né? Então, essa nossa tecnologia, ele tem uma frequência de onda que ele age nas moléculas de água do nosso corpo, né? Por isso que ele vai dar um pequeno aquecimento, suficiente para ativar a circulação, né, e suficiente para produzir óxido nítrico, que é vasodilatador. Mas não causa nenhum, né? Não queima, não é um aquecimento. Exatamente. É um horninho. Não queima nada, né? Por quê? Ele só vai dar efeito quando a pessoa tem problema, né? Por exemplo, a pessoa tem pouca circulação, né? Então ele melhora a circulação. Quando tiver excesso de circulação, ele diminui a circulação, né? Então ele faz o quê? Ele modula a circulação sanguínea. Não é que ele só aumenta a circulação. Quando tiver excesso, ele diminui. Tá. Né? Mas e quais tipos de dores, no caso? Dores nas costas, acredito que sejam as mais normais, Sim. Dor de cabeça, tem roupa ou tem equipamentos para todas as partes do corpo? Sim. As nossas pesquisas, né, nós temos mais a nível de dor muscular, né? Nós não temos assim pesquisa a nível de dor de cabeça, né? Porque cada patologia tem que ser pesquisado para mostrar, né? Mas nós temos pesquisa, por exemplo, de uma luva para evitar dor nas mãos, né? Que hoje é muito comum a pessoa usar muito computador e ter problema de tendinite, LER, DORT, né? Então tem muito problema. Então a pessoa usa, ele melhora a circulação, né? Ele vai fazer um melhor retorno venoso, né? E vai eliminar as toxinas, né? Que provoca a inflamação. Né? Muitas pessoas também têm nos ombros, né? Sim. Tendinite também. Sim. Ou uma lesão de tendão. Sim. Isso também. Existem também Sim. roupas, no caso, para nesse sentido. Exatamente. Ele funciona bem assim para dor muscular em geral, né? Porque
a nossa circulação, né, e os nossos músculos, de acordo com a tensão do dia a dia, o estresse do dia a dia, a tendência é endurecer os músculos, né? Tanto é que tem pesquisa no Japão que fala que como as pessoas perderam a flexibilidade nos últimos 10, 20 anos. Né? Então, antigamente, a pessoa andava mais, tinha menos estresse, tinha menos comunicação, de repente, né? Então, hoje é tudo controle remoto. Exatamente. Então, isso está afetando a saúde das pessoas, né? Então, pode ver que uma massagista também, o que ela faz? Ela vai deixar mais macio o nosso corpo, né? A pessoa sente bem. Então, o nosso produto, ele faz o seguinte, ele melhora a circulação, ele age como relaxante muscular. Existe colchão também? Existe. Nesse sentido. Nós temos hoje a gente fala um colchonete, né, que a gente acaba forrando o colchão com colchonete, e esse colchonete, como ele age melhorando a circulação, relaxando os músculos, nós fizemos um teste onde ele diminui a insônia das pessoas. Né? Então, diminui a insônia, aquele tempo que leva para dormir. Então, dizem que quando demora 30 minutos para dormir, a pessoa não tem insônia, mas quando ultrapassa 30 minutos já tem insônia. Né? E no caso, o colchonete, ele aquece e aí faz com que essa temperatura reduza e a pessoa fica mais sonolenta, no caso, mais rápido. Exato. Então, você não sente aquecimento, tá? Então, dorme nesse colchonete, mas não sente aquecimento porque é nível molecular. Né? Não é um aquecimento de blusa, não é um aquecimento de lã. Né? É um aquecimento a nível de melhora da circulação. Né? Você não vai ficar suando, não fica. Não tem mal-estar. Não fica. Aí, a sequência disso é relaxar os músculos. Né? Agora, a consequência de relaxamento muscular é a pessoa dormir mais rápido. Então, tudo isso, fizemos pesquisa no Instituto do Sono, da Escola Paulista de Medicina, né? Onde tem voluntários, né? Que é medido estatisticamente, que metade usa verdadeiro e metade usa o falso também. Né? Então, a gente faz o teste chamado duplo cego. Nem o médico, nem o paciente sabe qual que está usando verdadeiro e falso. É como se fosse um placebo, então. Isso, usa o placebo. Tá. Né? E aí nós fazemos um exame chamado polissonografia, né, que a gente mede durante o sono, a gente mede como é que está o batimento cardíaco, frequência de mexer os pés, quantas vezes a pessoa acorda durante a noite, né? Para saber realmente a eficiência e a eficácia também desse colchonete. Então, agora, uma das coisas que a gente sempre tomou cuidado, desde o começo da empresa, que vai completar agora 16 anos a Invel, né? Nós sempre tomamos cuidado para ter uma filosofia. Né? Como é que é a filosofia? Né? O importante não é vender produto. Né? O importante é esse produto fazer o bem para as pessoas. Né? Então, nós nascemos assim, né? Querendo fazer o bem para as pessoas. Vender né? é consequência. Vender é consequência disso. Mas nós vamos falar mais disso, né? Até da sua origem também, do Japão, a sua origem, a forma como o senhor vê o trabalho e o empreendedorismo. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, eu estou de volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras,
treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável só na churrascaria Coxilha dos Pampas. Estamos de volta ao nosso programa de hoje, aqui com um grande empresário, o presidente da Invel, o senhor Mário Hirata. E a gente estava falando da sua concepção com relação à empresa, né? Que a gente pode pensar que um mundo capitalista, o que as pessoas mais querem é vender, 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 lucrar, Sim, lucrar, sim. lucrar. Sim. Mas parece, pelo que o senhor estava falando, que vem uma filosofia também aí oriental, Sim. que o senhor busca ter o lucro como Sim. consequência e não como Sim. objetivo maior. Como é que é Exatamente. isso? É porque nós aprendemos, né, que, primeira coisa, a gente tem que pensar grande e começar pequeno sempre, né? Mas se quiser ser grande, tem que ter uma filosofia, né? E o que é essa filosofia? Né? É o seguinte, primeira coisa, a empresa tem que ter um cunho social, né? Então a empresa, o que ele faz? Ele gera emprego, ele gera impostos, né? E aí ele gera riqueza para o país. No nosso caso, nós tentamos fazer a coisa completa, né? Por exemplo, todas as nossas pesquisas são realizadas no Brasil e alguma coisa de ajuda do exterior. Nós exportamos onde entra dólar para o país, né? E damos emprego, onde a gente ajuda todas essas famílias, né? E o que seria fazer o bem, né? Então, quando a gente produz algum produto, a gente quer que aquele produto, a pessoa tenha efeito do produto, né? Então, se a pessoa tiver, por exemplo, uma dor lombar, né? E se a gente vender uma camiseta para essa pessoa, nós vamos acompanhar essa pessoa para ver se a pessoa realmente está tendo efeito, não está tendo efeito, né? Então, a gente sempre toma esse cuidado. Se a pessoa falar assim, olha, não está tendo efeito nenhum, a gente devolve dinheiro, não tem problema nenhum, né? Então, não é o pensamento assim de querer ganhar dinheiro primeiro, mas o pensamento sempre de todos nossos funcionários nas lojas, assim, a gente coloca essa filosofia, né? Que o mais importante é que a pessoa sinta benefício daquele produto. Né? É a filosofia que nós estávamos dizendo. O senhor é filho de japoneses, Sim. não é? Sim, exato. De japoneses que, assim como os outros, devem ter chegado por momentos muito difíceis e passado por muitas dificuldades aqui no Brasil. Sim. Então, o senhor é filho de uma família pobre e o sim. senhor hoje é um homem muito bem-sucedido. Como é que foi essa caminhada do senhor? Então, porque sempre o começo é muito difícil, né? Mesmo os pais da gente, né, que vêm assim na época da guerra, né? Então, aquela fase de falta de dinheiro para comida, falta de dinheiro para tudo, na verdade, né? E mesmo a nossa empresa, nós começamos pequeno, né? Começamos com um capital de $17 mil, que é muito pequeno para começar uma empresa. Nós começamos assim, né? Mas isso há 16 anos. 16 anos atrás. Mas antes dessa empresa, como é que foi? Como é que foi a sua juventude? Como é que foi o seu início na vida como empresário? Na minha juventude tem alguma coisa assim que eu lembro muito bem, o que acontecia quando eu era criança, sabe? Quando eu estudava, na época, eu estudava a língua japonesa também, né? Que os pais queriam que a gente aprendesse japonês. E eu tinha que andar mais ou menos 6 quilômetros para chegar nessa escola, né? E tinha uma subida muito enorme para chegar na escola, Isso sabe? em São Paulo? Isso em São Paulo,
Então, o que acontece, né? Então, a gente, corpinho pequeno, né, 10 anos de idade, e a gente tinha que andar. E era muito longe, sabe? Então, como era longe, eu não olhava para frente, eu olhava para o chão. Né? Então, ficava olhando o chão, eu ficava olhando cada passo, né? E todo dia fazia isso. Eu não olhava para cima, eu olhava para baixo, eu olhava passo a passo, passo a passo. Quando a gente levantava a cabeça, né, falava, nossa, já cheguei já, né? Porque se olhasse para frente, ia ver que estava faltando muito ainda e poderia desanimar. Então, eu tenho até hoje essa filosofia, né, de olhar um pouquinho para o chão, caminhar passo a passo. Eu lembro muito bem também, né, que nessa época de criança, né, de vez em quando dava dor de barriga, sabe? Falando, nossa, hoje eu estou com dor de barriga e como é que eu vou pedir um banheiro emprestado? Né? E esse era sofrimento, né? Que quando dava dor de barriga, eu tinha que chegar em casa, né? Eu tinha que chegar em casa, que a gente tinha vergonha, né? Então, como é que eu vou bater a porta de alguém? Me empresta o banheiro, né? É muito difícil isso aí. Então, são coisas que a gente lembra, assim... E conseguia, fazia isso e batia na porta? Não, tinha que ir para casa, sabe? Se esperava, segurava. Dava um desespero, né? Para segurar, né? E teve época de chuva, época de frio, né? Tinha irmãos? O senhor tinha irmãos? Eu tinha irmãos, sim. Faziam a mesma caminhada? Fazia a mesma caminhada. E né? todos tiveram sucesso também na vida? Eles foram para o outro lado, de engenharia, por exemplo, né? Mas quando eu ia para a escola, eu ia sozinho, eu ia sem ninguém, né? Eu ia sozinho, né? Naquela época eu podia andar sozinho, né? Com 10 anos de idade. Então, sabe, o que eu olho isso aí como um negócio hoje, né? Falo assim, puxa, né? Não adianta ficar olhando muito longe, sabe? Né? A gente tem que olhar passo a passo. Tem que ir fazendo, porque senão você acha que nunca vai chegar lá. O senhor tem filhos? Eu tenho 4 filhas. 4 filhas? 4 filhos. Tá. 3... O que o senhor aprendeu na questão da filosofia japonesa, né, e da sua educação que o senhor quis passar na educação das suas filhas? Olha, principalmente essa parte de ética, né? Principalmente ética, né? Essa parte da honestidade, respeito com o próximo, né? Que a gente fala muita empatia, né? Não faça com os outros, né? O que não quer que faça com você, né? Então, isso é o que a gente tenta incorporar mais. Tanto é que os meus filhos, né? Tirando, com exceção ao menor, todos eles já foram para o Japão, assim, para excursão, para aprender a cultura japonesa. Sua esposa é japonesa também? Minha esposa é descendente japonesa também, né? Então a gente procura passar, porque lá no Japão ele tem uma cultura totalmente diferente, sabe assim, né? De respeitar o próximo. Né? Então, sabe que lembra na época do tsunami, né? Não teve saque. Sim. Olha, né? O senhor está falando disso e é exatamente a imagem que me veio à cabeça. Sim. Quando teve aquele tsunami e os jornais mostrando que não teve saque, Sim. as pessoas fazendo fila para esperar a sua hora de entrar no mercado, mesmo Sim. sabendo que tinha poucos alimentos lá. Sim. E o que eu fiquei impressionada, que Sim. as pessoas também não podiam, nos dias que estava a situação pior, tinham contas vencendo. Sim. E as pessoas, mesmo com aquelas contas vencidas, foram até lá para Sim. pagar as suas contas. Sim. Quer dizer, eu sempre vi o japonês como uma raça desenvolvida, uma raça superior, né, às demais raças. Eu acho que vocês são muito especiais, né? E o senhor considera que essa é a maior diferença entre os japoneses e nós Sim. aqui? Essa coisa do respeito ao outro, o Sim, respeito sim. ao espaço do outro. Não sei se você lembra também o que aconteceu no Japão. Quando teve o tsunami, o Japão recebeu doação de vários países. Né? O que aconteceu? Devolveu o dinheiro Ele que devolveu sobrou, né? o dinheiro. Lá sobra! Lá sobra! Quer dizer, aqui também sobra, não é isso? Na verdade, verdade, deveria sobrar, mas é Sim. porque aqui superfaturam, né? Sim, sim. E aí acabam gastando mais. E o Japão devolveu o dinheiro. Devolveu o dinheiro para os países que doaram, né? Falaram, já foi o suficiente, não tem necessidade de mais desse dinheiro. Esse é um exemplo fantástico, né? Então, né? E aí o senhor pediu que os filhos fossem para lá para aprenderem um pouco da cultura japonesa. Sim, indo lá para o Japão dá para entender muito bem o que significa atender o próximo, né? Então, uma vez, não sei se vai sair um pouquinho da conversa nossa, né? Mas pode falar que a gente está aprendendo. Uma vez eu fui, como eu tenho distribuição no Japão, né? Já vai fazer 10 anos que nós vendemos produto no Japão lá, né? Então, o meu parceiro do japonês sempre
ele sabe que eu gosto de frutas, né? Então ele sempre coloca uma cesta de fruta no hotel onde eu vou, né? Para seja bem-vindo ao Japão, né? Mas são frutas bonitas lá, sabe? Então, quando ele entrou no quarto, assim, para ver a fruta, que ele foi checar para ver se estava boa a fruta, né? Ele viu que tinha um morango, assim, estava um pouquinho assim machucado, mas para a gente aqui no Brasil, aquilo não é nada, sabe? É uma machucadinha de nada, assim, né? Ele falou assim, se me dá licença, eu posso levar esse morango? Ele pegou e levou esse morango. Ele levou para a empresa que vende essa cesta de frutas. A empresa mandou uma cesta de morango como pedido de desculpas, né? Porque tinha um morango que estava um pouquinho amassado. Olha, né? que fantástico. Isso... Mas o senhor não está saindo do assunto, está sendo interessantíssimo, porque o exemplo que o senhor está mostrando, está mostrando para a gente não só o respeito que nós temos que ter um ao outro, mas é a forma do mundo corporativo, como é que as empresas devem se comportar também. Sim. Mais um caso que aconteceu foi interessante. Eu peguei um táxi, né, e sem querer esqueci uma câmera fotográfica no banco de trás, né? Daqui a 40 minutos eu recebo o recado, né, lá na recepção, que o taxista veio trazer a câmera que eu esqueci. Olha aqui. Né? Isso aí me chocou também, né? Agora, outra coisa que fiquei assim chocado também foi o seguinte: um dia peguei um táxi e eu precisava ir para um endereço, né? E aí o taxista, ele falou assim, eu sou novo no volante, né? Então eu não conheço todas as ruas. Então o que ele fez? Quando ele parou assim num lugar para perguntar, ele desligou o taxímetro, perguntou, pediu desculpas, ligou o taxímetro para começar a andar. Né? Ou seja, ele não queria lesar o senhor, porque era um erro dele. Se ele não conseguia fazer o trabalho perfeitamente... Sim. Quando ele desligou o taxímetro, aquilo me chocou, né? Falei, nossa, né? Que coisa, né? Tudo isso é ética. Que mesmo que, como eu sou nascido no Brasil, né? A gente já sabia disso, mas não tinha visto assim de perto isso aí, né? Então, tudo isso aí faz parte de uma ética, né? E o que é mais interessante é que as pessoas falam assim, que o Brasil tem muito corrupto, Corrupção, o senhor sabe que existe em todos os lugares onde tem ser humano. Sim. A diferença grande dos outros países, dos países sérios para o nosso país, é que lá eles se entregam, lá eles se envergonham. Aconteceu isso no Japão também, onde houve suspeita com relação a alguns políticos e eles renunciaram. Eles renunciaram na hora, né? Então, isso é muito importante e nós tínhamos, né, que, na verdade, seguir esses exemplos também, né? Porque o que eu sinto de pior no Brasil é a lei de Gerson mesmo, é a de levar vantagem. O que eu faço para levar um pouquinho de vantagem, né, em cima do outro? E é muito pior, senhor Mário, quando esses maus exemplos vêm de cima, não é? Quando a gente ouve ex-presidente, quando a gente ouve presidenta falando coisas e mentindo, fazendo propostas, fazendo promessas e depois não cumprindo e dizendo que não falou nada daquilo, né? Então, acho que esses são maus exemplos para a nossa população, né? Agora, como é que o senhor, tendo essa cultura, tendo aprendido dessa forma, acaba conseguindo se virar aqui? Então, não tem muitos momentos de indignação? Tem bastante, assim, puxa né? vida, que difícil. Tem bastante. Só que o que a gente tenta fazer é o seguinte, é um isolamento, né? Então, quer dizer, a gente não deixa se contaminar, né, pelo ambiente externo. Então, aqui dentro, vamos ser éticos aqui dentro. Aqui não dentro, é porque o outro faz que eu também tenho que fazer. Não queremos fazer assim, né? Então, aqui dentro, mesmo que seja uma ilha, mesmo que seja um oásis do país, né, vamos fazer a coisa direita. Então, isso que nós tentamos passar sempre para os nossos funcionários, né, de ser uma empresa do bem. Né? Então, sem nada assim, sabe, não precisa mentir para vender o produto. Né? Então, fale a verdade. Né? Se não funciona para a pessoa, fale que não funciona para essa pessoa. Você não vai ter efeito sobre o produto. Né? É melhor assim. Ótimo. Né? Vamos continuar falando. Vamos também ouvir dicas dele, né, do que ele procura num funcionário. O que o funcionário deve ter hoje, né? Um trabalhador deve ter como qualidade para ser bem sucedido. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas
com um pouquinho de tristeza, porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. E nós continuamos aqui com o nosso programa de hoje. Nós estamos aqui com um grande empresário, o senhor Mário Hirata, que é o presidente da Invel e é também presidente do Instituto Invel de Tecnologia e Pesquisa, que também está dentro das universidades, uma das parceiras é a USP, não é? Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a filosofia de vida que o senhor tem, que foi lá herdada, não é? Pela sua origem japonesa, que o senhor vem empregando aqui também no seu dia a dia como empresário. E eu queria saber, quando o senhor vai contratar um funcionário, não é? Quais as características que o senhor procura nesse colaborador? O que o senhor acha que as pessoas deveriam ter para ser bem-sucedidas como funcionários, como colaboradores numa empresa? Então, porque uma das perguntas que a gente faz, né, por exemplo, o que é algo mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida, né? E quando a pessoa fala assim, não, a coisa mais importante na minha vida, o que eu acho que é mais importante é a humildade. Né? Então, eu acho que isso é o fator assim, principal, né? Que quem não tem humildade, eu acredito que não tem mais nada que aprender, né? Mas a pessoa que tem humildade tem muito para aprender, acha que não sabe muita coisa, então a humildade faz a pessoa crescer, né? Então, isso é uma das coisas que a gente valoriza muito nas pessoas, né? Falar, olha, gente, tem humildade, né? Que no nosso teto, às vezes, é o piso de outra pessoa, né? E o teto de outra pessoa é piso de outra pessoa, né? Então, sempre temos algo para aprender, né? São os valores, então. Valores, o senhor procura saber também o que é importante para essa pessoa. Exatamente. O senhor tenta passar isso também para as pessoas. Sim. Hoje, e no dia a dia, além da humildade, ou seja, a humildade para poder aprender, para receber uma crítica ou para receber uma sugestão. O que mais que o senhor acha que está faltando no no mercado de trabalho brasileiro, na nossa mão de obra, que o japonês, por exemplo, tem? Então, eu acredito muito assim de alinhar o nosso pensamento, né? O que nós devemos fazer? Sabe por quê? O tempo passa muito rápido demais, né? Uma pessoa que vive 80 anos, ele tem 960 meses de vida somente, né? Então, só que... Como é que é? Que conta que o senhor já fez aí? 80 anos. 80 anos equivale a 960 meses de vida. É
pouco, hein? É pouco, Se a né? gente olhar dessa forma, né? Exatamente. Então, nós temos do momento que a gente nasce até, se a gente viver, se tiver 80 anos de média, é 960 meses. Só que hoje, nós não nascemos hoje, né? Então, nós estamos, de repente, no meio da vida. Então, só resta metade disso, né? Então, o que a gente fala, né? Porque o tempo passa rápido demais. Você vê que esse ano aqui nós já estamos praticamente mês de julho já, né? E nem vimos o tempo passar. Sim. Da mesma forma que passou 6 meses, passa 6 anos, passa 10 anos na nossa vida. O que a gente sempre fala para os funcionários, né, pense muito nisso, sabe? Porque eu não quero que você seja uma pessoa braçal aqui dentro, eu quero que você seja uma pessoa intelectual, né? Então, a pessoa cresce intelectualmente, não é no braçal, né? Então, a gente sempre pede para as pessoas, vamos pensar bastante, porque você evolui quando você pensa, você decide pensando, né? De repente, acertos e erros, a gente pensa novamente, né? E aqui eu acertei, então, crédito para nós, aqui eu errei, é débito para nós, mas aí, o que errou, vamos tentar acertar de novo, né? Então, por que isso, né? Porque 10 anos passa rápido, 20 anos passa rápido. Se a pessoa não evoluir, ele vira uma máquina como funcionário, né? Ele vai apertar botão, ele vai Isso. simplesmente... Agora, o senhor fica mais em São Paulo e a fábrica, a indústria é em Santa Catarina, Exatamente, não é? Qual a frequência que o senhor vai até Santa Catarina? A Santa Catarina é mais ou menos de 3 em 3 meses, só que eu tenho pessoas que vai todo mês para Santa Catarina, para a fábrica, né? Para acompanhar. Para acompanhar. Olha, o seu negócio, então, quer dizer, o produto é feito e o senhor não está olhando o dia a dia, né? Sim. Dizem que, o dono tem que estar sempre olhando, sim, tem que estar, o olhar do dono, né? Isso, que engorda o rebanho e tudo isso, mais, né? exato, O senhor disse que conseguiu pessoas para fazer isso, né? Sim. Como é que muitos empresários falam, olha, meu negócio não pode crescer mais porque eu não tenho quem cuide, eu não tenho quem olhe e eu tenho que estar olhando tudo. Sim. Se for dessa forma, ninguém consegue crescer, não é? Exatamente, Porque muitas empresas têm filiais. Sim, sim. Como é que o senhor vê e tem confiança nessas pessoas que lá estão? São pessoas que ficaram mais perto do senhor e depois o senhor soltou? Como é que foi? Sim. Então, porque a gente acredita, né, que todo mundo tem talento. Né? Todo mundo é um diamante bruto, né? Que bem trabalhado, ele brilha lá na frente, né? Então, nós temos que ter paciência com as pessoas, sabe? De ser quase um coaching das pessoas, né? Ficar ensinando, mas tudo isso tem que ter um pouquinho de amor também, né? Porque muito amor. Né? Porque tem que querer bem ao próximo. Então, sabe que tem gente que não gosta de gente, né? Sim. Sabe, né? Tem gente que não gosta de gente, Sim. Tem gente que gosta de gente, né? Tem gente que quer, né, quer distância das pessoas. E tem muita gente que está na posição de chefe, Sim. não é? Sim. E que, na verdade, não saberia, né? É Sim. chefe, mas nunca vai ser líder, Sim, sim. porque não gosta de gente, né? Sim. O líder, ele tem que mostrar o caminho, muitas vezes pegar na mão, carregar, ir até lá. Exato. E mostrar como é que faz, Sim, né? sim. E acompanhar para ver se está fazendo direito. Sim, sim. Né? E esse é o desafio maior, então, para o senhor? Esse é o desafio maior, né? Que é treinando as pessoas, né? Educando a pessoa, né? Nessa parte da ética, da educação. E a gente sempre fala, né? Não trabalha para você, trabalha para sua família. Né, trabalha para a melhora da sua família, né? Então, muda totalmente o foco, né? Assim, quando a pessoa pensa no seu familiar, né? O senhor consegue, o senhor imagina que está mudando a vida de muitas pessoas? Eu acredito que sim. Como muda, as pessoas mudam mesmo, né? Quando existe esse foco, existe essa filosofia, né? Por exemplo, a gente pergunta assim, o que é uma pessoa de sucesso, né, para você, né? Nossa, a pessoa de sucesso, a pessoa fala, não, aquele que tem bastante dinheiro. Não, não é isso aí, né? Então, o seguinte, né? O que é uma pessoa de sucesso para o senhor? Então, porque é uma filosofia que eu aprendi também, né? Que a pessoa de sucesso é aquela pessoa que consegue equilíbrio, né? Por exemplo, de 5 partes. Né? Então, o que seria o principal? Né? O principal seria a saúde física. Então, a saúde física, né? Você consegue monitorar a sua saúde física tendo, por exemplo, exames periódicos, exercício físico, não fumando, né? Evitando comidas que faz mal. Então, essa saúde física você pode ajudar para ter uma saúde física. O segundo, né, é a saúde espiritual. Né? Então, ler bastante, estudar bastante, tentar melhorar esse lado
esse lado pessoal de lidar com pessoas, né? Ser agradável com outras pessoas, tudo isso aí considera saúde espiritual. O terceiro, né, é a saúde familiar. Né? Então, de repente, tem um problema com o irmão, com o pai, com a mãe, né? De repente tem aquela briga, sabe? Tentar reconciliação, tentar harmonia familiar, né? Isso ajuda bastante. O quarto é saúde econômica, né? Então, quer dizer, a pessoa fala assim, mas eu ganho bastante dinheiro. Mas não é questão de ganhar dinheiro, é questão de economizar o dinheiro que você ganha, é saber gastar o dinheiro, é saber poupar, saber gastar, não importa quanto a pessoa ganha, né? Mas saber poupar pouquinho, isso aí é saúde econômica. E o último, né, é a saúde social, né? Para que você nasceu, né? Então, o que você ajuda a sociedade? O que beneficia a sociedade? Então, a gente fala assim, qual que é a sua nota que você dá em cada uma delas, hoje, né? Fala, olha, de repente eu estou nota 0 familiar, né? Então tá bom. Não faz mal qual a sua nota hoje, de 0 a 5, por exemplo. Tudo bem. O que você pode fazer para melhorar aquilo que está mais fraco? Né? De repente tem algo que está muito forte, né? Então, esse equilíbrio que a gente fala, essa pessoa é de sucesso, né? Que conseguiu harmonizar todas essas áreas. Né? Interessante. Eu sou coach e eu Sim. estou vendo que o senhor aí está fazendo quase Sim. uma roda da vida aqui, Sim. né? Está Sim, fazendo sim. aqui, então Sim. o senhor acaba sendo coach realmente dos seus funcionários, dos seus amigos, né? Certo. Regendo isso aqui. Sim. O senhor conseguiu alcançar esse equilíbrio? Sabe que a gente alcança, de repente, isso é móvel, né? De repente, aquilo lá ficou mais fraco, então vamos trabalhar para fortalecer, né? Então, eu acredito que eu consegui atingir esse equilíbrio, né? Mas, de repente, nem tudo está 5, né? Então, mas nem não tem nada que está 0. Né? Ótimo, está Então, buscando o equilíbrio. Sim, sempre, eternamente buscando equilíbrio. Nós né? vamos buscar, Sim. continuar falando mais desse assunto daqui Sim. a pouquinho no nosso último bloco e eu espero você. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. A Dipaz Móveis Planejados tem a melhor solução para deixar sua casa ou ambiente corporativo mais prático e aconchegante. Os projetos e orçamentos são feitos sem custo e têm fabricação própria. Com o menor prazo de entrega da região e garantia de 5 anos, sem falar nas facilidades de forma de pagamento. E ainda as opções em sofás da marca Arte Sofá e produtos exclusivos da Rivate. Dipaz Móveis Planejados. Rua Alice Além Saad, 855, Nova Ribeirânia. Informações 16 3878 0404.
Olá, nós voltamos aqui ao nosso programa hoje, falando aqui, eu comecei a conversar com ele achando que ele era mais um grande empresário no Brasil. Mas aqui, continuando a conversa, eu estou vendo que, na verdade, ele é um filósofo. E mais, ele está nos ensinando aqui um pouco da filosofia japonesa, ensinando a gente a viver melhor e ser empresário melhor. Não só pensando no dinheiro, mas pensando em viver melhor. Nós estamos aqui hoje com o senhor Mário Hirata, que é o empresário, presidente da Invel aqui no Brasil e que está também em outros países, né? Sim. Olha, o senhor, a gente estava falando desses 5 pontos, que são 5 pilares que o senhor acredita que nós temos que buscar o equilíbrio para sermos felizes e termos sucesso na nossa vida, não é? Como é que o senhor faz, né, para buscar esse equilíbrio? E o senhor foi buscar mais alguma coisa também no Japão a respeito disso? Então, para buscar o equilíbrio, né? Então, o que nós fazemos? Por exemplo, quando a gente faz uma meta, né? Sabe o final do ano, no dia 31, né? Fala, agora eu quero realizar isso, né? No dia 31 de dezembro, faz aquelas autopromessas, né? Só que lá para fevereiro já esqueceu, né? O que eu prometi mesmo, né? Já esqueceu o que prometeu, né? Então, lá no Japão inventou um plano chamado assim, plano cíclico de vida, né? Então, vou fazer meu plano dos próximos 5 anos da minha vida. De né? 5 em 5. 5 em 5 anos, Esse plano de 5 anos, ele é o seguinte, por exemplo, a gente coloca a nota e nessas 5 partes, a gente fala 5 saúdes, saúde física, mental, a gente coloca a nossa nota lá, qual que é a minha nota aqui, tudo bem. Então, a gente faz uma reflexão para ver o seguinte, o que eu quero fazer para melhorar, qual que é a sua visão, qual que é o seu sonho para daqui 5 anos, né? Daqui 5 anos. Então, aí você faz assim, coisas assim, fala, puxa, eu queria comprar um apartamento novo para minha família, né? Eu queria fazer uma viagem para o exterior, eu queria melhorar meu relacionamento com a minha esposa, ou eu queria melhor saúde, né? Então, o que a gente faz? No 5º ano, nós temos que colocar a fotografia de como você imagina que vai ser daqui a 5 anos. Né? Por exemplo, eu quero comprar um apartamento, então tira a fotografia do apartamento que você quer comprar, tira a foto e cola naquele papel no 5º ano. E coloca lá a data, eu quero entrar nesse apartamento tal dia, tal hora. Aí né? que é meta. Essa é a diferença entre a meta e o objetivo. O objetivo não tem data. Sim. Não é? Então, a meta tem a data, tem o tempo. Isso. Precisa colocar data, né? Eu falo assim, se você namora com alguém, né? Você fala, eu vou casar, mas quando? Um dia eu vou casar, né? Nunca vai casar, né? Então, a partir do momento que você faz convite, você distribui para os seus parentes a data do seu casamento, você vai acabar casando, né? Porque você já se comprometeu com aquilo que você está querendo, né? Então, no 5º ano, a gente coloca tudo que deseja, a fotografia mais a data. Né? E depois você faz isso no 4º ano, no 3º ano, no 2º ano e no ano que vem, para atingir esses 5 anos. Você, na verdade, coloca a fotografia lá, mira nela, não é? E aí você elabora, então, um plano de cada ano para você alcançar aquilo que está naquela fotografia. Ano. Isso é incrível. O que eu tenho que fazer para conseguir chegar lá? Agora, isso é incrível, sabe por quê? É incrível porque tem uma força, né? Que quando a gente faz isso, tem uma força que parece que faz a gente atingir aquela meta, sabe? Porque conta pra gente, só tem alguma meta que o senhor tenha feito desse jeito? Eu tenho, inclusive hoje eu não trouxe aqui, né? Mas eu tenho esses planos, eu faço desde os anos 90, esses planos, né? De 5 anos, né? Sim. É incrível como aquele apartamento dos sonhos, aquela viagem dos sonhos, aquele carro dos sonhos, né? Quando a gente coloca assim lá na fotografia, porque é engraçado quando você coloca a foto, parece que aquilo entra no inconsciente da gente. E pode até colocar em lugares visíveis, né? Isso, pode colocar também. Da casa, né? Essa é a metodologia, fala para você olhar todo dia. Né? Então, todo dia você olha... E aquilo fica na sua cabeça, positivamente. Então, por que você faz? Na verdade, você organiza suas metas, né? Porque não dá para guardar tudo isso mentalmente. Né? Então, mentalmente, a gente fica vivendo assim como uma rolha no oceano. Né? Você não sabe para que lado vai, se a onda for vir para cá, eu vou para cá, se a onda vier para cá. Então, quer dizer, aí acaba não atingindo aquilo que você quer, na verdade. Né? Porque tem muita gente que escreve a meta, mas fecha e nunca mais vê.
Sim, não é? sim. Você tem que fazer a sua meta, Sim. você tem que escrever essa meta, sim, Sim. mas você tem que lembrar dela e ver o que você está fazendo para atingir. Sim, sim. Porque sim. ela não vai cair do céu. Sim. Você tem que fazer a tua parte também. É. Agora, o importante é tudo isso aí entrar no subconsciente, né? Que a fotografia, você está toda hora olhando, né? Então, isso vai entrando no subconsciente. O pensamento tem poder. Tem. Não é isso? É dessa forma que o senhor vê, então. Sim, sim. Então, ao mesmo tempo que aquela pessoa que fala não vou conseguir, Sim. ela não vai conseguir mesmo. Exatamente, é. Né? E o senhor, então, se considera uma pessoa muito positiva? Eu considero porque acabei aprendendo essas técnicas, né? E a gente, o que acontece? Essas técnicas é para turbinar a nossa vida, né? Que a gente fica muito mais rápido às realizações. Então, aquilo que você pode conseguir em 20 anos, consegue em 5, por exemplo, né? Então, isso é rejuvenescer, né? Exatamente. Conseguir mais rápido aquilo que O senhor deseja. trabalha quantas horas hoje por dia? Eu trabalho, a média é de 8 a 9 horas por dia, é normal, né? Eu consigo tomar café da manhã em casa, consigo jantar em casa e almoçar em casa, né? Então, quanto assim a equilíbrio assim na qualidade de vida, né? Acaba tendo um equilíbrio. Já foi mais difícil. Sempre, sim, tem época que você acaba almoçando na mesa, né? Mas mesa de trabalho, né? Mas aos poucos, né? Quando você vai formando a equipe, essa equipe de confiança, você vai tendo uma qualidade de vida melhor, né? Mas isso também tem que ser uma meta, né? O senhor conseguiu, o senhor consegue enxergar, o senhor falou que são 4 filhas? Quatro filhas. Tá. E tem um menino, na Tem um verdade, menino, né? então Sim. são 5 então, no filhas, total. é. O senhor consegue enxergar esses princípios? O senhor conseguiu passar isso para os filhos? Sim, eu estou passando, sabe o que é? Os filhos têm que ter mais calma para passar, né? Então tem que ser a conta-gotas, né? Então tem que ser passando, né? E os filhos também, tem um método assim, para passar para os filhos, eu procuro passar não falando, né? Eu procuro passar fazendo, Por sabe? exemplos. Com exemplos, né? Então, exemplo de honestidade, exemplo de trabalho, exemplo, tudo isso aí, né? Procuro passar, porque eu sei que falando as pessoas não estão ouvindo muito, sabe? Mas as crianças observam muito o que a gente faz, né? Não adianta falar assim, o telefone tocou, né? Fala que eu não estou, né? Então você está dando um mau exemplo, né? Que você está mentindo, falando que não estou, não é isso, Exatamente. né? Então tem tanta coisa que a gente faz, inconscientemente faz alguma coisa errada que está dando exemplo ruim para o filho, né? E acontece muito isso, né? Aí amanhã sim. o filho mente para você fala, mas você está mentindo por quê? Sim. Não é? É. E aí o filho vai lembrar, mas ontem você pediu para eu mentir para aquela pessoa, dar uma Exato. desculpa que não existia? Exato, então, né? E essa coisa pequena, né? Sim. Que os pais acham que é pequena, Sim. isso se transforma num problema maior depois, Sim, né? sim, sim. Ele não sabe que estava dando um mau exemplo. Né? Sim. Agora, o desafio, a sua família hoje trabalha com o senhor ou não? A minha esposa trabalha junto, na área de E o administração. desafio de trabalhar junto com a esposa, como é que é? Trabalhar junto com a esposa sempre é difícil, né? Porque você trabalha junto e depois, de repente, se levar para casa os problemas da empresa, né? Aí dá o curto-circuito, né? Então, e qual que é a receita para isso não acontecer? A gente sempre entra no acordo, né? Daqui para dentro, não vamos falar de trabalho, né? Quando vou falar de trabalho, vamos falar na empresa, né? Então, eu procurei fazer essa separação, onde a gente acaba se dando melhor. Mas né? se teve alguma raiva no trabalho, como é que faz? Esquece a raiva quando entra em casa e continua a resolver isso no dia seguinte? Às vezes tem um residualzinho assim, né? Mas isso é inevitável, né? Mas a gente procura não ampliar mais, sabe? A gente procura não provocar mais, né? Isso aí tem que fazer um acordo. Quando né? um não quer, sim. 2 não brigam. Sim, Né? exato. É muito dessa forma também, sim, né? Sim. Porque o que nós percebemos que existe um desafio muito grande com sócio. Sim. O senhor tem sócio? Não temos, só a esposa. É a esposa, mesmo. né? A sócia, né? A sócia. A sócia que manda em tudo. Manda em tudo, né? Então, porque existe muito, e nós sempre entrevistamos aqui pessoas, empresários que têm sócios, né? Para saber como é que eles conseguem, porque alguns não conseguem ter sócios e outros vão muito bem. Sim. E também quando são empresas familiares, né? Sim, Como sim. conviver com a família, né? Dentro no ambiente do trabalho do dia a dia, né? Sim. Para a gente finalizar, senhor Mário, qual que é... O senhor já deu um monte de receita, aprendi demais aqui com o senhor hoje, tá? Sim. Mas para finalizar,
O que o senhor diria nesse momento difícil que o Brasil está passando agora? Sim. Que a gente está vendo desemprego, que a gente Sim. está vendo corrupção, Sim. que a gente está vendo as empresas fechando as portas, fechando muitos empregos. Para quem é empresário agora, para quem está querendo montar o seu negócio, Sim. qual o recado que o senhor dá? Então, porque nesse momento, né, que eu vejo, se a gente olhar para trás, teve tantos momentos de crise no país, né, altos e baixos. Antigamente era pior, né, que chegou a ter inflação de 80%, 90% ao mês, era terrível, né. Mas tem um ditado japonês, né, que fala crise, né, são duas letras japonesas, né, que fala crie, né, que cria oportunidades, né. Então, o que acontece? No momento de crise, é um momento de criar mesmo, né? Que eu sempre falo assim para o pessoal que imagina uma pasta de dente, né? Se você apertar embaixo, vai inchar em cima. Né? Se você apertar em cima, vai inchar embaixo, né? O que acontece? A economia, ele continua girando. Então, quando fala crise, alguém está ganhando na crise. Alguém está perdendo e alguém está ganhando. Então é um momento de muita atenção, né, para saber como é que você reinventa o seu trabalho. Para fazer, para com que você ganhe também. Exatamente. O que você tem que fazer para passar por essa fase? Porque é cíclico, né? Então, tem momento de crise, daqui a pouco ele melhora bastante. Mas só que o Brasil é um país muito jovem ainda, né? Não é como no Japão, né, que quase 1/3 já é terceira idade. Né? Então, daqui a pouco vai ter pouca gente trabalhando e muita gente aposentado. Mas o Brasil é um país jovem. E o Brasil também tem muita coisa atrasada aqui. Né? Então, quando tem coisa atrasada, a tendência é construção aqui, é melhorar. Né? Então, eu acredito muito assim, né, que se a gente não deixar contaminar, né, com influências externas e a gente tentar se organizar, né, cada um na sua atividade, né? Como é que fazer o brainstorming, né? Como é que você faz para melhorar, né? De repente, um brainstorming interno, qualquer pessoa da empresa às vezes dá uma opinião boa, né? E pode melhorar o todo. Pode melhorar o todo, sabe? Bom. Né? Olha, seu Mário Hirata, muito obrigada. Obrigado. Gostei muito de conhecer o senhor, tá? Foi uma aula aqui pra gente. Eu espero que você também aí em casa tenha gostado da entrevista e tenha aprendido também. Obrigada, sucesso na empresa do senhor, na Invel, que ela continue exportando e continue fazendo a saúde de muitas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Até a semana que vem, com certeza.